Antes da leitura do texto de hoje, eu gostaria de recordar um pedaço antes desse próprio texto, para que ele seja mais completo. A Escritura nos fala que, depois de vários infortúnios, José, filho de Jacó, estava preso no Egito. E ele tinha interpretado o sonho de 2 prisioneiros que estavam com ele. E nessa mesma ocasião, o faraó teve um sonho. Ou, durante 2 anos, ele teve um sonho recorrente, em que ele estava à margem de um rio e via subir 7 vacas gordas e belas de se ver. E logo depois dessas vacas vinham outras 7, só que magras e feias. E essas 7 vacas feias e magras devoravam as 7 anteriores, gordas e bonitas de se ver. E ele via também 7 espigas de trigo, bonitas, granadas. E logo depois outras 7 mirradas e feias. E também essas feias e mirradas devoravam as espigas granadas e belas. E ele chamou o faraó, ele chamou os seus magos, os seus intérpretes, para dar uma explicação para ele do que seria esse sonho. Porque ele percebeu que aquilo tinha algo mais profundo que apenas um sonho corriqueiro. E ele estava atormentado com essa visão. E nenhum deles pôde interpretar o sonho para o faraó. Então, um dos prisioneiros que esteve com José alertou que ele foi capaz de interpretar os sonhos dele e de um outro que estava com ele, que tinha morrido, e que também seria capaz de interpretar o sonho do faraó. E ele foi trazido à presença do faraó. O faraó expôs o sonho a ele, e ele interpretou o sonho com maestria, mas desde o início dizendo que isso não lhe pertencia, que na verdade quem poderia interpretar o sonho e inspirá-lo era aquele mesmo por quem viera o sonho, o Deus Criador, nosso Senhor. E assim, ele interpreta o sonho para o faraó, deixando claro que os 2 sonhos eram apenas um, para provar que esse sonho vinha de Deus, e que ele representava 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E que o faraó deveria estabelecer alguém prudente, alguém sábio, para gerir o país, para gerir o Egito, a fim de que se fizesse provimentos no período de fartura, para que no período de escassez eles estivessem abastecidos. Então, diante dessa sabedoria que José manifestou, o faraó colocou-o como o segundo em todo o Egito para administrar aquela nação. Muito bem. E tudo que o José interpretou aconteceu. Agora eu convido os irmãos à leitura de Gênesis 47, no versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão. Por que morreremos em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei
por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhe pão em troca de cavalos, e pelo rebanho das ovelhas, e pelo rebanho das vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os rebanhos de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar às cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra do sacerdote não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu senhor, e seremos servo de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Vamos encerrar aqui, irmãos, para podermos interpretar a palavra. José, sem dúvida, um exemplo de sabedoria na Escritura, em todos os momentos da sua existência. Não é à toa que ele era preferido por Jacó, e que isso despertou ciúme nos seus irmãos, que o venderam como escravo. E ao mesmo tempo que ele foi vendido como escravo, e chegado na terra estranha, ele conseguiu por várias vezes reverter a sua situação de prejuízo e superar as dificuldades. Mas, assim como seus irmãos, outras pessoas ali no Egito mentiram e o prejudicaram e lançaram em sofrimento, até que chegasse o momento em que ele teve esse contato com o Faraó e pudesse revelar a sabedoria de Deus que habitava nele. Pois bem, é marcante, deveria ser exemplo para todos nós. Nós vivemos, aliás, num país que não soube usar da Escritura, de um escrito tão antigo, de uma história tão antiga, para ajustar-se. Nosso país viveu períodos recentes de abastança, e a ganância de uma pouca quantidade de homens fez com que a gente entrasse em penúria, e agora, num momento de reversão de mercado, nós estamos aí quebrados. Nós não soubemos aprender com essa lição. Mas é fácil a gente culpar os governantes e não olhar para o nosso próprio umbigo, porque a maioria da população brasileira agiu da mesma sorte.
no momento em que tinha emprego, no momento em que tinha dinheiro, no momento que tinha a coisa favorável para si, não soube ser prudente, fazer reservas, consumiu com tudo. Pessoas que tinham emprego não fizeram questão e hoje enfrentam o problema dessa nação. Nós poderíamos, irmãos, ficar aqui presos, a essa interpretação por um longo período, mas não é ela o objeto da nossa palavra hoje. Só queremos ressaltar porque isso é parte da nossa vida. Nós precisamos ser prudentes. É a orientação do Senhor Jesus, manso como as pombas e prudente como as serpentes. Nós não podemos viver uma vida dissoluta, nós não podemos viver uma vida comandado pela mídia, comandado pelos impulsos da propaganda, por ilusões. Nós precisamos ser comedidos, simples, humildes, trabalhadores. Mas hoje, irmãos, nós queremos ressaltar aqui um lapso da história de José. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, irmãos, principalmente quando a gente fala de prudência, é que a justiça de Deus, ela se manifesta muito claramente numa lei básica. A lei de causa e efeito, ação e reação, plantio e colheita. Deu-se o nome que quiser, mas essa lei é uma lei que não tem como nós escaparmos dela. Ela está em todas as coisas, em tudo. E tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós desejamos, tem uma consequência. Para toda ação há uma reação. E só não vamos concordar no todo com a ciência, porque ela pode ser atenuada, graças a Deus. Então a proporção dela pode ser diminuída, a fim de que a nossa tolice, a nossa estupidez não nos leve para o buraco fatalmente. Do ponto de vista espiritual, Deus e os seus servos intercedem muito na nossa vida para que a lei de causa e efeito não destrua a nossa própria vida, porque nós erramos muito em todos esses aspectos, irmãos. Em pensamentos, em sentimentos, em vontades, em atos e palavras. Se todo o ceitil fosse cobrado de nós, certamente nós não teríamos como pagar e nós estaríamos comprometidos fatalmente. E por que nós estamos falando de lei de causa e efeito diante do texto que nós lemos? Porque, irmãos, aparentemente, José usa de sabedoria. Ele não interpretou o sonho para o faraó e fez com que ele se precavesse e não foi bem sucedido nisso? Sim. Agora eu pergunto aos irmãos se a mesma sabedoria que atuou sobre ele, naquele primeiro momento interpretando o sonho, foi a que atuou agora no texto que nós lemos. É justo o que acontece aqui, irmãos? Alguns podem até considerar justo, observando o ponto de vista material. Ele tinha provisões, os outros não tinham dinheiro, pegou-se o gado. Ele tinha provisões, os outros já não tinham dinheiro, pegou as terras. Ele tinha provisões, os outros não tinham gado, não tinham terra, tinham a si próprios só para dar-se. Então ele compra essas pessoas, ou seja, ele torna essas pessoas escravas
produto, objeto agora pertencente ao faraó. É uma jogada muito estranha. É um capitalismo selvagem, estatizando seres humanos. Ele consegue pegar os lados mais deploráveis da direita e da esquerda, fazendo com que esses seres humanos, o seu semelhante, se tornasse escravo. Ele que sabia o que era ser escravo. Há uma falha no servo de Deus, assim como há falhas em vários outros servos de Deus. Apenas o Senhor Jesus não tem pecado, não tem falha. O que José poderia ter feito, irmãos? Como é que José poderia ter agido em relação a esse povo nesse momento? Se você vê um faminto na tua frente, como é que você iria agir? Me dá a tua alma que eu te dou um prato de comida? Me dá a tua casa que eu te dou um prato de comida? Me dá os teus filhos que eu te dou um prato de comida? Ora, irmãos, nós aprendemos com Jesus a partilhar. A ceia, a última ceia, a santa ceia, em que Jesus parte o pão, ele está deixando isso muito claro. Algo que ele tinha já dito várias vezes, ele deixa num gesto, num rito, que ele pede para nós repetirmos, que nós devíamos partilhar. Ele poderia ter usado de misericórdia. Ele poderia não ter sido tão extremo no que ele fez. Mas ele foi às últimas consequências. Ele institui a servidão de duas nações. Se nós dessemos uma lida ainda num trecho anterior, nós veríamos que quando a sua família é apresentada ao faraó, e o seu pai diz que eles vêm fugindo da fome, e pede ao faraó para ficar na terra de Gósen, o faraó diz: o que vocês fazem lá? Nós éramos pastores, nós cuidávamos de rebanho. Então o faraó diz para José: não, põe eles na terra de Gósen e coloca eles como chefe de pastores. Não é à toa que a primeira coisa que ele compra é o gado. Imediatamente, irmãos, ele beneficia a sua própria família. Porque era o negócio deles. Mas feito isso, irmãos, o que acontece depois? O que a Escritura nos revela? O que acontece com o povo hebreu na terra do Egito? Morre esse faraó, morre Jacó, morre José, morre essa geração. E um outro faraó que não conheceu essa história, que não soube das razões dos israelitas terem ido para o Egito, dos judeus terem ido para o Egito, faz com que eles se tornem escravos. Por quê, irmãos? Porque faltou misericórdia no momento grave. E a consequência é a lei de causa e efeito, irmãos. Foi plantada a escravidão lá atrás. Infelizmente, é o que se colhe para frente, irmãos.
apenas duas coisas impedem que a lei de causa e efeito atue. Uma é o arrependimento. O arrependimento verdadeiro impede que a lei de causa e efeito atue sobre as pessoas. Nós vemos isso na parábola do filho pródigo. Como ele retorna verdadeiramente arrependido e disposto a humilhar-se, a colocar-se num patamar menor do que ele saiu, reconhecendo que o pai tinha razão, que estar junto do pai era melhor, então ele é recebido como filho, com toda honraria. E a outra coisa que nos impede de sofrer as consequências das nossas falhas é a misericórdia, que está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, quando o Senhor Jesus fala que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso está previsto também em Salmos. Apenas a misericórdia e o arrependimento verdadeiro podem atenuar, irmãos, a ação da lei. E não houve misericórdia aqui. Ele já tinha, irmãos, o dinheiro dessa nação. Ele já tinha o gado dessa nação. Ele toma as terras, ele institui uma urbanização, porque ele manda as pessoas para a cidade. E essas pessoas passam a servir, em troca da comida, ao faraó. Muitos irão dizer, não, mas ele não foi tão drástico, porque ele permitiu que esse povo recebesse as condições para trabalhar e servir ao faraó, e que devolvessem ao faraó 1/5 do trabalho deles e permanecesse com 4 outras partes. 4/5 ficariam com eles. Parece muito justo isso, irmãos. Mas será que a vida se resume apenas aos tratos econômicos? Um escravo é livre para ir e vir? Não é. Tanto é que eles não ficaram nas suas terras. Eles foram mandados para as cidades. Pergunte a qualquer pessoa que morava perto de barragens, que tinha o seu sitinho ali perto de uma queda d'água, onde foi construída uma usina hidrelétrica. O que aconteceu com ele? Ele saiu do lugar onde ele produzia o próprio alimento e vivia em paz para ir morar no subúrbio de qualquer cidade mal desenvolvida, abandonado, sem renda. Mas essas pessoas não podiam nem mais escolher se elas ficariam ou não no Egito, porque não dependia mais delas. Elas eram pertencentes ao faraó. Então, irmãos, esse exemplo inscrito na palavra de Deus é para nós meditarmos. Por quê, irmãos? Nós, assim como José, ou talvez muito mais do que José, ou com garantia que muito mais que José, nós erramos. Às vezes nós temos a melhor das intenções. Às vezes, irmãos, nós estamos observando a vida do ponto de vista de quem quer as coisas direitas e certas. E no impulso de fazer com que tudo seja justo e certo e correto, nós deixamos de usar de misericórdia. Nós desconsideramos a pessoa do nosso irmão. Nós não temos compaixão por ele. E queremos que a nossa vontade se faça a qualquer preço, porque julgamos que a nossa vontade é boa. Dessas
ideias, desses sentimentos, que surgem as propostas de pena de morte, de violência, de soluções drásticas. Olha, irmão, você pode estar tomado de toda boa vontade, só que cuide, porque isso é uma semente plantada. E você vai colher um fruto lá na frente. Mas só não nessas coisas graves que a gente deve meditar. Às vezes, irmãos, uma palavra ofensiva. Quantas pessoas, a gente vê falando mal do seu irmão, sendo agressivo com o seu irmão, se justifica, mas eu não estou mentindo, eu estou dizendo a verdade. Eu não estou supondo, é um fato. Mas o que você está dizendo a respeito do seu irmão muda alguma coisa? Muda a história? Muda o que está acontecendo? Ou simplesmente você está lançando veneno sobre o seu irmão em forma de palavras? Se as tuas palavras não edificam, não transformam, não melhorem, não há por que lançá-las, irmãos. Nós não somos apenas corpo. Nós somos um espírito que tem um corpo. Um ser espiritual que temporariamente está ligado à matéria. Então há em torno de nós toda uma vida, uma atmosfera espiritual, por onde fluem esses sentimentos ruins, essas palavras malignas, e afetam não apenas a pessoa a quem nós maldizemos, mas todo o nosso derredor. Nós nos contaminamos, nós enchemos o nosso ambiente daquilo que é maligno. Ora, irmãos, se nós somos religiosos e cremos que uma prece cheia do bom sentimento é capaz de curar, é capaz de abençoar, é capaz de libertar, como não ter a consciência de que uma palavra maligna fará mal ao seu irmão? Tem consequência. E que isso que você está plantando, num tempo mais próximo ou mais distante, virá contra você. Quantas pessoas praguejam a vida que têm, lançando anátema contra Deus, lançando pragas contra o seu prato de comida, contra a casa que lhe abriga, quantas pessoas que compõem a sua existência, que são a sua companhia, que são o seu sustento, que são a sua felicidade, ele nem percebe. Como isso é triste, como isso é mal, irmãos. Alguns aqui poderiam dizer, mas escuta, essas pessoas aqui, com quem José conviveu, não sofreram isso. Foram pessoas de gerações futuras. É triste a gente meditar sobre isso como se não tivesse importância, né? Que é o pensamento mais egoísta que se possa ter. Como não me afeta, né? Como vai, sei lá na frente, atingir alguém, não tem problema, né? Ora, irmãos, isso é falta de amor, isso é falta de consideração com aqueles que virão, com teus filhos, com teus netos e contigo mesmo, porque a tua alma é eterna, irmãos. Creia você no que você quiser crer. Você pode crer que há só uma existência, que há uma existência física e uma espiritual, que há uma sucessão de vidas. Nós não vamos nem entrar nesse mérito. Mas isso em algum momento vai te afetar. Isso em algum momento vai te atingir, ou atingir pior, alguém que você ama. Alguém que você queria ver feliz, ver bem, e você plantou aqui para ele
um monte de problema, um monte de maldade, um monte de tristeza, um monte de preguiça, um monte de coisas ruins, quando você poderia, por todas as coisas que você julga te fazer uma pessoa de bem, ter plantado coisas boas, mas você se apegou à falta de misericórdia, à falta de amor,